a gente precisa urgentemente organizar uma nova escada analgésica e essa é a proposta que já foi submetida a uma importante revista do mundo da dor e a gente espera que seja acolhida e aceita. Se não for numa, vai noutra. Quem já publicou sabe como é que funciona. Você publica numa, não dá certo, você vai noutra até você conseguir publicar e nesse meio do caminho você sempre vai recebendo sugestão de editores e acaba que você consegue, né, melhorar, inclusive, o artigo. Às vezes eles conseguem captar coisas que você não captou quando você estava escrevendo. Então, a gente escreveu um artigo durante 2 anos, né, de revisão, propondo aí uma alteração na escada analgésica, e esse artigo acabou de ser submetido. Aí eu finalmente consegui tirar a aula do armário, né? Essa aula está pronta aí há meses, né? Só que enquanto você não publica, você não pode falar. Apesar que eu sempre falo nas minhas aulas, né? Mas nunca falei nesse sentido, que foi feita a revisão, tudo, e que isso foi devidamente publicado, né? Pelo menos foi devidamente submetido, né? Então, hoje a gente vai começar aí 4 minutos mais cedo, né? Porque não tem ninguém para me moderar, né, Bianca? Estamos aí, eu e nós, né, Bianca? Então, meu nome é Carlos Marcelo de Barros, eu sou médico anestesiologista com área de atuação dor, medicina paliativa. Tenho a honra, né? Acabei de ser eleito presidente da SBED, então terei a honra de dirigir a SBED nos anos de 2024 e 2025. Eu conto com o apoio e a parceria de todos para a gente poder fazer alguma coisa que melhore, principalmente a assistência e o conhecimento da medicina da dor no Brasil. O tema da aula hoje é a escada analgésica, né? Onde a gente vai debater justamente o que aconteceu desde 1986 até hoje, né? Então, como eu disse, eu sou anestesiologista, presidente eleito da SBED 2024-2025 e tenho aí uma vida dedicada ao estudo e ao ensino da medicina da dor. Quando você fala em dor no câncer, né? Lembrando que essa proposta de escada analgésica ela se restringe à dor no câncer. Inclusive, a gente advoga que não deve existir somente um tipo de escada, né? Porque o tratamento da dor crônica e o tratamento da dor crônica com contexto oncológico, eles são, sim, diferentes, né? Não quer dizer que uma dor é maior ou uma dor é menor do que a outra, mas, sim, elas têm contextos objetivos, maneiras de se abordar que são muito diferentes. Então, nós não podemos colocar as duas dentro do mesmo protocolo, da mesma maneira, da mesma visão, porque isso não é o correto, né? Então, nós sabemos, né, que a dor ela impacta, né, todos os aspectos da vida, toda a maneira que o paciente interage, e a dor oncológica ela ainda carrega consigo uma alteração importante da percepção que o paciente tem daquela dor, porque toda vez que a nocepção ela é proeminente nesse paciente, ela traz consigo, de maneira subliminar, a percepção de uma doença ameaçadora da vida. É claro que isso vai alterar a maneira que o paciente enxerga a dor, a maneira que o paciente sente a dor. Então, há uma heterogeneidade substancial na maneira que o paciente vai interpretar e sofrer dor. Então, a gente não pode limitar o tratamento da dor, a gente não pode focar, né, todo esse tratamento única e exclusivamente numa escada, num processo que se limitava, né, se limita a manter um tipo de tratamento só, né? Só tratamento medicamentoso. Por quê? Quando você vê os componentes relacionados à dor, você tem os componentes que estão relacionados ao tumor, ou seja, você tem alterações do sistema nervoso autônomo, você tem alterações do sistema nervoso somatosensorial, e você tem alterações, principalmente processo inflamatório importante,
citocinas produzidas pelo próprio tumor, relacionadas à função tumoral. Tudo isso vai, né, para a corrente sanguínea, vai para o sistema somatosensorial, e dentro deste bolo, dependendo do tipo do tumor, da fase da doença, do tipo de tratamento, das condições que esse paciente está exposto, todo esse contexto vai se manifestar de alguma forma e não manifesta somente como dor. Pode manifestar como outros sintomas que são tão ou até mais impactantes que a própria nocepção para esses pacientes. Então, você tem uma amplitude muito grande de sintomas, relacionados ou não diretamente à dor, que não podem ser tratados única e exclusivamente com uma divisão de dois tipos de medicamentos, os opioides e os não opioides, né? Mesmo porque, quando você avalia pacientes, você tem uma maneira bem dicotômica de poder tratar. Por exemplo, se você pegar um paciente, né, que chega para você com uma queixa de uma dor 8 em 10, uma dor abdominal, por exemplo, 8 em 10. Você tem dois pacientes. Um paciente, a nocepção é o fator mais importante. Agora, no segundo paciente, você tem a somatização, você tem o uso irregular de opioides, você tem a dor incidental que acompanha. O tratamento, né, que você vai dar para o paciente 1, ele pode ser totalmente eficaz para o paciente 1 e não funcionar nada no paciente 2 e vice-versa. E o mesmo se aplica para outros sintomas, como, por exemplo, a fadiga, onde um paciente, por exemplo, 60% do que ele carrega de sintoma de fadiga vem de depressão. O outro paciente ele pode estar caquético, no que tange, que os dois têm a mesma aparência física, o mesmo sintoma e a mesma queixa. O tratamento de um é completamente diferente do tratamento de outro. Então, uma simplificação excessiva, ela pode complicar o tratamento devido às alterações que o paciente carrega e a maneira que esse paciente interage com a doença, e você pode não ter. Por isso, muitas vezes, a gente não tem sucesso no tratamento desse paciente, que nós precisamos entender que nós temos dois fatores. Os fatores relacionados ao tumor e os fatores relacionados ao paciente. E eles caminham juntos. E não quer dizer que um paciente tem mais, outro paciente tem menos. Eles, com o passar do tempo, isso vai se ajustando, e os pacientes podem ter um momento que os fatores relacionados ao paciente são maiores, e algum momento que são os fatores relacionados à própria doença. Estes são os fatos que nós temos que ficar bastante atento quando nós vamos tratar. Então, não dá para a gente simplificar a um ponto de você ter só uma dicotomização entre dois tipos de medicamento, algo que é tão complexo. E aconteceu muita coisa no mundo, né? De 1986 para cá. Então, como eu sempre falo, não há soluções fáceis para problemas difíceis. Se você tem um paciente muito complicado e achou uma solução muito facinho, provavelmente que você não entendeu o que o paciente tem, né? Então, nós temos que saber que problemas difíceis, eles requerem soluções, às vezes, mais complexas, né? E quando nós falamos de pacientes oncológicos, nós temos três componentes que compõem a dor: o dano tecidual, o pensamento do que essa dor representa e as emoções que isso gera. Na dor aguda, o dano tecidual possivelmente é o fator mais importante. Na dor crônica, as emoções podem ser o fator mais importante na percepção desse paciente com relação à dor. Na dor oncológica, isso é equilibrado. Você tem as emoções, você tem o dano tecidual e você tem os pensamentos relacionados ao que essa dor representa, né? Então, isso vai, evidentemente, impactar a maneira que você olha um paciente que tem dor aguda, dor crônica, em alguns momentos de breakthrough, que é o nosso maior desafio, né? Em termos de tratamento de dor no câncer. Por exemplo, um paciente com dor por metástase óssea,
possivelmente ele tem esses 3 componentes juntos. Ele tem a cronificação, porque quando você tem metástase óssea, você tem processo inflamatório crônico ali relacionado, quando você aumenta a produção de citocinas, aumentando a neossinaptogênese da região, a produção neuronal, então você vai ter um aumento do input nociceptivo relacionado a isso, e você tem períodos aí, sim, de breakthrough. Então você tem aí vários tipos de paciente, né? É importante nós sabemos que a maioria das dores relacionadas ao câncer são diretamente relacionadas ao tumor. É o tumor invadindo uma víscera, é o tumor lesando uma estrutura óssea, é o tumor, a produção, né, de citocinas relacionadas àquele tumor, mas 25% não estão relacionadas diretamente ao tumor. E não é incomum, aliás, a maioria dos pacientes é assim, ele tem os 2 tipos de dores. Ele tem alguma dor relacionada ao tratamento e as dores relacionadas ao tumor. O que muda nessa percepção diagnóstica é qual dessas dores é mais prevalente nesse paciente. Então, para vocês entenderem o quanto que é complexo, você pega, por exemplo, um paciente com metástase óssea. Ele tem componentes inflamatórios relacionados à lesão do tumor, ele tem componentes de dor aguda, estimulação da terminação nervosa livre, e ele tem componentes neuropáticos, processo inflamatório. Além de lesar o sistema somatosensorial diretamente por lesão tumoral, você ainda tem produção de importantes citocinas inflamatórias, entre elas o Nerve Growth Factor, onde você tem ali um aumento de proliferação neuronal e um aumento do impulso nociceptivo relacionado a isso. Então, você tem um processo de neuromodulação relacionado diretamente à doença, né? E como que a gente trata, né, esses pacientes? É muito difícil, né, às vezes, tratar a dor, porque você precisa de acurácia e de precisão. Não adianta você ter uma coisa. Não adianta você fazer uma prescrição maravilhosa se o teu diagnóstico está errado. Vocês viram na hora que eu mostrei a diferença de 2 pacientes com a mesma queixa. Para um, o tratamento será excelente, para outro, o tratamento não será nada funcional. Então, essa junção de diagnóstico correto com proposta terapêutica correta, nem sempre ela é tão simples, né? Ela pode ensejar desafios bastante difíceis, e nós tratamos pacientes reais, né? E os pacientes reais, eles são complexos, né? Você tem uma complexidade da vida do paciente. Eu sempre gosto de mostrar essa imagem, porque quando você olha para ela, o que que você tem mais medo, né? Evidentemente, a maioria absoluta das pessoas vai ter mais medo dessa cobrinha aí. Entretanto, olha só, vaca mata 10 vezes mais que cobra. Por que que eu falo isso? Quando você está tratando um paciente com dor no câncer, principalmente, as pessoas não têm medo nenhum de prescrever um paracetamol e morrem de medo de prescrever uma dose de dimorfo, 10 miligramas, por exemplo. O que não faz sentido nenhum. O risco que você expõe um paciente oncológico com o uso, por exemplo, de 3, 4 gramas de paracetamol por dia é infinitamente maior do que o risco da prescrição da morfina, por exemplo. Então, para desmistificar coisas que a gente pensa de maneira totalmente equivocada. Só que o tratamento da dor, ele vinha caminhando até a década de 80, cada um com seus protocolos, aí a OMS resolveu criar uma escada para organizar essa prescrição. Então, você tem no primeiro degrau os analgésicos não opioides, segundo degrau, associação de opioides dito opioides fracos. Não existe opioide fraco, não existe opioide que tem dose teto, opioide que não tem dose teto. E o terceiro degrau, os opioides fortes. A escada analgésica foi uma excelente ideia, ela foi fundamental para melhorar o tratamento da dor, só que ela não é eficaz numa proporção enorme dos pacientes, em torno de 30%. Então, ela não pode servir de um protocolo, um guia absoluto do tratamento de dor. Male um rumo que se deve seguir hoje. E, sinceramente, ela não deve ser nem ensinada mais como protocolo de tratamento baseado em tudo que aconteceu nos últimos
37 anos, aí, quase 40 anos que a escada foi publicada. Nos últimos anos, nós tivemos um aumento enorme das possibilidades e opções terapêuticas, e elas não estão contempladas nisso. Então, o que mostra? Desde o estudo que validou a escada, ou seja, o estudo que validou a escada analgésica, ele já mostrava uma quantidade inadmissível de falha terapêutica. Ah, Carlos, mas ele resolve 70% do tratamento. Gente, 70% é muito pouco. Isso quer dizer que 3 em cada 10 pacientes com câncer teriam condenados a morrer com a dor maltratada, o que não é factível. Mas, enfim, o primeiro degrau seria os analgésicos não opioides e os adjuvantes. Dentre os analgésicos não opioides, agora a gente vai subindo o degrau para vocês entenderem o racional de como que a gente propôs essa mudança na publicação que a gente encaminhou para a Pain Practice. Os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios são drogas importantes nesse contexto, eles têm sinergia com os opioides, e eles são basicamente drogas indispensáveis no tratamento da dor por metástase óssea. É muito difícil você conseguir controlar a dor por metástase óssea sem uso de anti-inflamatórios. Só que em questão de oncologia, a gente ainda falta evidências de qualidade, nós ainda não sabemos o quão arriscado é essa prescrição, mas são drogas importantes, mesmo sabendo dos riscos e efeitos adversos associados a essas drogas. Então, a prescrição de anti-inflamatórios para pacientes mais debilitados, pacientes oncológicos, tem que ser acompanhado justamente de um acompanhamento, principalmente da função renal, de maneira rotineira. E se você pegar alterações importantes, aconselhamos a suspender. Você tem o paracetamol, ele embute um risco importante de intoxicação hepática, né? Quando você pega aqui as causas de intoxicação e insuficiência hepática não intencional, estão relacionadas diretamente ao uso prescricional, né? Nós sabemos que o paracetamol, em dose de 3 a 4 gramas todo paciente mais debilitado, ele pode sim ser tóxico. Mas o que acontece no paciente oncológico? O paciente oncológico, ele é naturalmente debilitado. É um paciente inflamado, é um paciente com estresse oxidativo importante. Na maioria absoluta dos casos, seja pela doença, seja pelo próprio tratamento. Quando você tem estresse oxidativo, uma quantidade excessiva de espécies reativas de oxigênio circulante, ou seja, o paciente é inflamado, você tem um déficit de glutationa. Então, isso nenhum estudo não mostrou isso, mas a gente não é difícil analisar sobre isso. O paciente oncológico, ele tem déficit de glutationa, justamente pelo próprio processo inflamatório que ele está submetido. Como ele tem pouca, ou não tem a quantidade adequada de glutationa, é um paciente que não vai fazer o processo de glicolização. Como ele não faz esse processo, ele não metaboliza bem o paracetamol. Então, a condição de lesão é muito maior, porque você vai ter uma maior quantidade de metabólicos hepatotóxicos circulantes. Nós estamos aí em fase, né, de realização desse estudo para a gente publicar. Nós estamos acompanhando aí a prescrição. Eu fiz questão de pegar a prescrição de outros médicos, por isso que o estudo está demorando bastante. Pacientes oncológicos em uso de paracetamol. Todos têm aumento de transaminases. Todos. Num prazo curto. Tá? Num prazo curto, o uso da droga. Então, nós temos que tomar cuidado com essa prescrição. Outra droga que o brasileiro adora, né? Dipirona. A dipirona, ela é envolta na questão da granulocitose. Só que é um estudo de 1952 com uma formulação que não é a formulação usada hoje em dia. Então, se o estudo valesse, a gente teria 140 mil mortes na Itália. A gente sabe que isso não acontece. No Brasil, era para ter 105 mil mortes por uso de dipirona por ano. E eu, pelo menos, nunca vi um. Porque o paracetamol, infelizmente, a gente já viu. E o Brasil é a droga mais consumida como analgésica no nosso país. Qual que é o cuidado que nós temos que tomar no nosso paciente com câncer?
A dipirona é sim um anti-inflamatório. Eu não sei aonde que colocaram na cabeça de alguém que ela não é anti-inflamatória. Ah, eu vou te receitar a dipirona porque ela não é anti-inflamatória. A dipirona é um anti-inflamatório. E tá ali, uma dose de 1 grama bloqueia no, 80, perdão, 97% da COX-1 e 94% da COX-2. Então, é um anti-inflamatório, por favor, né? Não esquecer disso. E nós temos os adjuvantes. Os adjuvantes, eles são fundamentais no tratamento de qualquer dor crônica. O que é um medicamento adjuvante, também conhecido como coanalgésicos? São medicamentos que não originalmente não são analgésicos, mas eles exercem a função analgésica pelos seus efeitos terapêuticos. Ou eles ajudam o tratamento de alguma outra forma. Por exemplo, um adjuvante para ajudar nos efeitos adversos dos opioides, ou um adjuvante para ajudar em outras sintomatologias, né? Além do que, né, você pode tratar outras questões relacionadas ao paciente usando o adjuvante, não só a dor, como, por exemplo, pacientes com humor deprimido. Só que não é restrito ao paciente com humor deprimido. Mesmo paciente eutímico, ou seja, paciente que não tem nenhum processo inflamatório, nenhum processo depressivo associado, independente da doença, eles podem sim apresentar melhora da dor com o uso de alguns antidepressivos, especialmente a duloxetina e alguns antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, né? Os corticoides, que é o primeiro adjuvante que a gente vai falar. Os corticoides, no uso da dor oncológica, eles têm evidências fracas, mas têm evidências. Todas as evidências são positivas, fracas. Então, o que a gente faz com ele? Se você usa para dor óssea, para obstrução intestinal, né, para aumento de pique, por tumores do sistema nervoso central, você pode prescrever? Sim, claro que pode. Entretanto, se você não vê vantagem terapêutica em 3, 4, 5 dias, suspende o uso, né? Senão você não vai trazer benefício nenhum para o teu paciente. Mesmo que a maioria das evidências sugira que ele tem algum efeito, são drogas que levam a efeitos adversos importantes relacionados ao uso. Mas algo que tem que ser desmistificado e entendido no contexto de pacientes já com doença mais avançada, é que o tempo de uso é algo que você não deve se preocupar com os pacientes, né? Só a não ser que seja o tempo de uso de curtíssimo prazo. Você não pode não prescrever uma droga que pode beneficiar um paciente pensando no efeito adverso daqui 3, 4, 5 anos. O paciente, às vezes, não tem 3, 4, 5 anos. Então, é um racional que, às vezes, a gente tem que quebrar, mas faz parte do processo, tá? E dentro dos adjuvantes, nós temos os gabapentinoides, como a pregabalina e a gabapentina. O que eles fazem? Elas praticamente a mesma coisa, bloqueiam os canais de cálcio voltagem dependente. Os canais de cálcio, você tem um aumento da expressão dos canais de cálcio no processo de neuromodulação relacionados ao processo de dor crônica. Então, eles inibem os canais de cálcio, então você reduz o influxo, principalmente a excitabilidade pós-sináptica. Então, você reduzindo, aumentando, reduzindo a excitabilidade neuronal, principalmente pós-sináptica, você tem menos transmissão de dor, você vai ter menos dor. Carlos, por que você prefere a pregabalina? Eu, basicamente, só prescrevo pregabalina, basicamente. O principal motivo é que a gente já trata um paciente bem complicado. Se você já trata um paciente bem complicado, você tem que usar drogas quanto mais previsíveis, melhor. A pregabalina, ela tem uma cinética linear. De maneira bem resumida, 75 é metade de 150 e 300 é o dobro de 150. Ou seja, quando você aumenta as doses, elas têm efeito terapêutico e efeito colateral compatíveis com a dosagem que você está usando. A gabapentina, ela não tem isso.
Quando você está com 600 miligramas e passa para 1.200, ela não vai ter o efeito exatamente o dobro, né, de 600 miligramas. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E a associação, né, dos gabapentinoides com os antidepressivos. Esse é um estudo aqui bem interessante, que ele associou o opioide com o antidepressivo e o opioide com o gabapentinoide. E não mostrou diferença estatisticamente relevante. Mas o que o próprio estudo, né, complementou? Que a beleza do tratamento está no esquema triplo. Ou seja, analgésico opioide, o gabapentinoide e o antidepressivo. Um para agir de maneira mais eficaz na via ascendente e um para agir de maneira mais eficaz na via descendente. Esse aqui é um estudo que a nossa equipe aqui publicou na Pain Physician em 2021. Para quem às vezes está tratando paciente com dor neuropática, de difícil controle, né? O que esse estudo mostrou? Foi um estudo que a gente fez em modelos animais, né? Em modelo humano é muito difícil fazer. O que esse estudo mostrou? Ele mostrou que quando você associa doses, mesmo que pequenas, de amitriptilina a pacientes que estão em uso de pregabalina, você tem um aumento da cinética, uma alteração farmacocinética, um aumento da concentração plasmática de pregabalina, que é o que mostra esse gráfico que a gente fez, mostrando quando você usa pregabalina isolada, pregabalina com duloxetina e pregabalina com amitriptilina. Então, para que essa informação ela é importante? Ela é importante porque, às vezes, um paciente refratário, já em uso, por exemplo, de duloxetina em dose um pouco mais alta, já em uso de pregabalina, você precisa aumentar aí um pouco o efeito desse tratamento e não quer correr o risco, por exemplo, de uma síndrome serotoninérgica, você pode usar uma dose bem baixa de amitriptilina que você vai potencializar a concentração plasmática dessa pregabalina. Os antidepressivos, eles são bastante importantes nesse tratamento, não só pela dor, né, não só pela depressão, mas pelos efeitos que eles têm na dor em todas as camadas. Dentro dos triciclos, eles têm um efeito bem importante, principalmente em processos inflamatórios ou dores relacionadas à invasão tumoral, que são aí os efeitos nos NAVs. Dentro das evidências, o que a gente tem de evidência real? Nós temos fortes evidências para duloxetina e para os tricíclicos, em especial a amitriptilina. Evidências moderadas para a venlafaxina e fracas evidências para os outros tipos de antidepressivo. Então, o antidepressivo de escolha sempre é a duloxetina pelas suas características, se o paciente tiver humor deprimido. Se o paciente não tiver humor deprimido, você pode tentar o triciclo em baixa dose ou mesmo a própria duloxetina, que ela tem uma tendência a ter menos efeitos adversos, e é o que mostra basicamente todos os estudos, seja para dor neuropática, seja para dores mais complexas relacionadas ao câncer. Esse aqui são estudos com neuropatia pós-químio e neuropatia diabética, um mecanismo bastante parecido, relacionado também a estresse oxidativo, e os resultados são melhores. A duloxetina tem mais evidência do que muito analgésico para alguns tipos de dor. Então, é importante a gente acompanhar e saber manejar esse tipo de droga. É uma coisa que muita gente sempre me pergunta, uma comparação entre duloxetina e venlafaxina, no que tanto que são dois duais, inibidores da captação da noradrenalina e serotonina, mas com funcionamento para dor diferente. No que tanto que a venlafaxina pode ser até um antidepressivo melhor. Como que a gente prescreve, né, nesses pacientes? Normalmente eu prescrevo 75 miligramas uma vez ao dia durante uma semana, e depois a gente aumenta conforme os resultados terapêuticos e os efeitos adversos. É muito importante a gente não prescrever dose alta de uma vez, porque o paciente pode ter efeito adverso e você perde a capacidade terapêutica da droga. Isso tanto para pregabalina quanto para duloxetina. Sempre começar com uma dose mais baixa e aumentando gradativamente, né? E entre os tricíclicos não faz nenhum sentido você dar dose aí maiores que 25 miligramas,
porque em termos de dor eles não vão ter efeito e você nunca vai conseguir tratar a depressão, ainda mais no paciente debilitado, com doses antidepressivas de triciclo, o paciente não tolera o uso, né? Eu sempre pergunto, os canabinoides eles estão chegando aí o tratamento da dor oncológica, ainda tem muitas dúvidas pelo caminho, mas eles têm uma tendência de mudança de percepção de sintomas, né? Fazendo pacientes com dor moderada e intensa migrarem para dor leve a moderada, né? Esse é um material que a gente escreveu para a Associação Nacional de Cuidado Paliativo. Ele é interessante quando a gente participou dessa construção, porque muita gente às vezes coloca uma responsabilidade muito alta, uma expectativa muito grande nos canabinoides. Gente, você gasta às vezes semanas para estabilizar a dose e não são todos os pacientes que respondem. Então, você usar o canabinoide nos últimos dias de vida, até semanas de vida, com qualquer proposta terapêutica é desonestidade intelectual, sabe? Você não vai melhorar o paciente e ainda vai queimar uma droga que tem, assim, potencial terapêutico, é o que tem demonstrado, inclusive, esse estudo da PEN. A gente sabe que a PEN é bem rígida, principalmente com os canabinoides, ela é bem rígida. Dos estudos, né, dessa revisão, que apresentaram algum viés, seja positivo ou negativo, 2/3 apresentaram viés positivo e 1/3 apresentou viés negativo. Quando a gente lembra de dor, né, ainda mais nesses pacientes, a gente sabe que ela é algo bastante complexo, e por ser algo bastante complexo, você não trata somente a nocicepção. Se você usar esses medicamentos achando que ele vai ser um excelente analgésico, é a pior viagem que não vai ser, né? Então, aí você fez lá, completou o primeiro degrau e o paciente continua com dor. A gente passa para o segundo degrau, que são os ditos opioides fracos, e o terceiro degrau, que são os ditos opioides fortes. A gente tem que saber que os opioides eles são drogas seguras, têm múltiplas vias de administração, são de fácil titulação, confiáveis e efetivas. São drogas que estão aí há muito tempo e que nós temos que saber, sim, manejar. Você tem basicamente 3 tipos de opioides: agonistas parciais, agonistas puros e o agonista antagonista. E eles são divididos entre forte e fraco de maneira equivocada, mas são divididos entre forte e fraco. Entre os agonistas parciais no mercado brasileiro, o principal que a gente tem é a buprenorfina. Entre o agonista e o antagonista, nós temos a nalbuphina. Dos opioides fracos, tem alguma ação central, a gente tem o tramadol, e sem ação central, a codeína. E dos opioides fortes, a gente tem o fentanil, a metadona, a oxicodona e a morfina. A vantagem aqui é que a gente não tem dose teto nesses medicamentos. A vantagem da buprenorfina é que ela é de uso transdérmico. Da nalbuphina para dor oncológica tem vantagem nenhuma, né? Só serve para residente de cirurgia fazer nalbuphina em pós-operatório para o paciente que toma morfina, por exemplo, paciente urrado de dor depois, por causa do efeito antagonista dela. E a questão dos opioides fracos na dor oncológica, eles têm uma dose teto muito estreita. E agora a gente tem no mercado a tapentadol, que é considerado um opioide forte, mas ele tem dose teto. Então, aquela questão de dose teto já ficou por fora aí. Então, o que a gente tem visto hoje, né, na literatura? Que não faz nenhum sentido para paciente oncológico a prescrição de opioides fracos no segundo degrau. Faz muito mais sentido você prescrever opioides fortes em menores doses. Então, nós temos aí bastante opções. Nós temos a morfina, nós temos a metadona, a oxicodona, a petadol e a buprenorfina. A única coisa que, às vezes, para esse tipo de paciente, a gente tem alguma dificuldade é que as drogas de liberação prolongada, elas são muito melhores, às vezes, para tratar, principalmente pacientes com dor crônica, mais cômodo. E a morfina, a única que a gente tem de liberação prolongada é de 30 miligramas a dose menor. Então, para você dar uma dose dita baixa, você teria que dar aí 60 miligramas por dia, que não é tão baixo assim. Na verdade, é no limite do que a gente considera de dose baixa. Mas você tem, por exemplo, a metadona, você tem dose de 5 miligramas, então seria uma excelente opção para você começar aí no segundo degrau. Não podemos esquecer que, em termos de evidência científica, não há nenhuma contestação possível que os opioides não sejam eficazes para o tratamento da dor no câncer.
Todos têm evidência, todos. Fica aqui um apêndice para a gente prestar atenção no tapentadol e no tramadol, devido à questão da dose teto, né? Mas não é impeditivo de você usar, apesar que eu acho que você não deve usar opioide fraco para paciente com dor no câncer, não faz parte da minha prática isso, né? Eu prefiro sempre usar opioide forte em dose mais baixa, que é muito salutar. E o que acontece? Uma das grandes dificuldades que a gente tem com o tratamento opioide são os efeitos adversos, né? Principalmente sonolência e constipação intestinal, que muitas vezes inviabiliza, né, o uso dessas drogas para o paciente. Alguns, náusea e vômito, né? Então, às vezes você não consegue usar, não é por falta de eficácia terapêutica, não. O paciente o, não tolera os efeitos adversos. Então, a gente já mudou aí o segundo degrau, mas às vezes você consegue, você dá ali opioide, o paciente não tem resultado terapêutico, né? Pelo menos 30% deles não vão ter o resultado terapêutico que a gente espera. Então, o que a gente faz com esses pacientes, né? Aí existe um quarto degrau, agora a partir daqui nada é validado pela OMS ainda, que são as terapias intervencionistas da dor, né? E não esquecer nunca dos adjuvantes, por favor. As terapias intervencionistas da dor são procedimentos minimamente invasivos, guiados por algum tipo de imagem, seja tomografia, ressonância ou radioscopia, obrigatoriamente guiados, tá? Que tem o objetivo de aliviar a dor e reduzir o uso de medicamentos por via oral, subcutâneo, transdérmica, tanto faz. Lembrando que a realização de procedimentos intervencionistas da dor às cegas, ou seja, sem ser guiados por imagem, é má prática médica. Isso não é aconselhável e não deve ser feito. Então, você tem aí as terapias implantáveis, as mais conhecidas é a bomba de infusão intratecal, né, onde você coloca uma bomba que vai infundir morfina diretamente no neuroeixo, né, o que facilita bastante a... Eu vou responder todas as perguntas depois. Que você facilita bastante, né, o efeito e você reduz bastante os efeitos adversos, podendo atingir doses mais altas. Né? Esses aqui são pacientes nossos com o uso da bomba intratecal de infusão. E você tem o catéter epidural, que inclusive foi parte da minha tese de doutorado, que para casos selecionados eles funcionam muito bem, apesar de eles serem bem mais difíceis de manejo. O catéter epidural nada mais é do que um portocate epidural, né? E você tem os procedimentos aí, os procedimentos intervencionistas, que são mais de 400 procedimentos, não dá nem para eu citar aqui na aula, mas principalmente para dores oncológicas da cadeia simpática, começando aqui pelo gânglio esfenopalatino, gânglio estrelado, simpático torácico, esplâncnico, celíaco, simpático lombar, hipogástrico superior e ímper, né? Então, você tem um sem número de procedimentos que pode aliviar a dor desses pacientes. Então, você já tem aqui uma proposta, né, de uma nova escada com 4 degraus, né? Onde você não usa opioides fracos, né? Você usa opioides fracos, você usa opioides fortes em baixa dose, que está errado. Você, controle de sintoma, ele ganha um destaque, inclusive igual ao tratamento da dor. E nunca podemos esquecer do uso, a partir do momento que você prescreve o opioide, o uso de opioide de resgate é fundamental, né, para esse paciente. Mas mesmo assim, você tratando esses pacientes, alguns pacientes não vão ter alívio, né? Principalmente por um quadro que a gente chama de dor total, onde o componente físico, espiritual, socioeconômico e psicoemocional estão agregados dentro dessa dor que o paciente sente. Quando o paciente tem todos esses componentes, não só na acepção, dentro do mesmo arcabouço, nós chamamos o que o paciente tem de dor total. Então, a gente considera o quinto degrau, que a gente deu o nome de sedação analgésica, né, que é uma opção terapêutica, para pacientes que receberam todo o tratamento possível e imaginável e mesmo assim não tiveram dor. É um número pequeno de pacientes, sim. Nós temos aí uma estatística de 2019 a 2021, foi quando eu usei esses pacientes para fazer uma série de casos, justamente para fundamentar essa teoria.
foi um N aí de 18 anos, né? Com um N de 18 pacientes, né? Com mais de quase 3.000 pacientes atendidos, né? E, então, foi bastante pequena a quantidade. Quando você compara, por exemplo, dos pacientes oncológicos, né, que foram acompanhados em fim de vida até o final, 23% deles foram submetidos à sedação paliativa e só 0,67% em algum momento do tratamento foram submetidos à sedação analgésica. Então, são contextos diferentes e com resultados bem importantes, né? Nós tivemos aí uma melhora da dor nesses pacientes depois do procedimento, em torno de 89%, com melhora de performance, melhora dos efeitos, os efeitos superiores a 30 dias. E se são para pacientes que têm, por exemplo, doenças avançadas, ou seja, que não estão em processo de morte, isso aqui é muito importante. Então, a diferença entre a sedação analgésica e a sedação paliativa, ela é conceitual, né? Totalmente conceitual. Por quê? A sedação paliativa ela é um recurso de fim de vida para aliviar sintomas graves e refratários, né? Então, ela está relacionada obrigatoriamente a processo de morte. A sedação analgésica ela não é relacionada ao processo de morte, ela é relacionada à dor intratável, apesar de todas as medidas terapêuticas terem sido tomadas. E ela não é permanente. Você não coloca o paciente permanentemente sedado. Às vezes o paciente precisa realmente dar uma descansada, desensibilizada. Carlos, o que você usa de droga, né? O nosso protocolo, evidentemente, essa aula fica muito disponível, né? A gente não pode deixar o protocolo aberto aqui, principalmente quando estiver no YouTube. Mas a gente usa basicamente cetamina, lidocaína e alguns sedativos, como o próprio midazolam mesmo, né? Que tem potencial, a cetamina tem um potencial analgésico enorme. Então, você consegue fazer com que o paciente reduza, né? Através de sedação mesmo, aquele processo intratável de dor. E, normalmente, a gente mantém por 2 ou 3 dias e depois a gente retira. A maioria absoluta dos pacientes mantém vários dias ou até meses com alívio do quadro de dor. E a gente, depois de muita discussão, chamou isso como sendo um quinto degrau da escada, que seria a sedação analgésica para casos totalmente refratários, que apesar de raros, existem, né? Isso já está mediamente exposto no material que a gente escreveu para a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, não na forma de escada, mas na forma de organograma, né? Se vocês forem ver que a maneira que a gente pensou o tratamento, ela está exatamente aqui, incluindo opioides fortes em baixa dose, a indicação de procedimentos intervencionistas e o uso de adjuvantes. Então, esse material aí, que a gente escreveu aí o ano passado, né, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, ele já contempla, né, basicamente tudo isso. Então, essa aqui é a proposta que a gente submeteu, né, para a revista Pain Practice. Então, onde você usa analgésicos não opioides e adjuvantes no primeiro degrau. O segundo degrau ele é composto de opioides fortes em baixa dose. Fica convencionado dizer que opioides fortes em baixa dose, a baixa dose é até 60 miligramas de morfina, ou seja, doses ecoanalgésicas menores de 60 miligramas de morfina, elas são consideradas baixa dose. E você pode sim realizar a intervenção precoce em alguns pacientes, desde que ele obedeça a alguns critérios. O diagnóstico tem que ser um tumor que a gente sabe que vai evoluir de maneira ruim, ele já tem que estar com dor, já tem que estar com uso de opioides, então não é aleatório, né? Mas você pode, em alguns casos, não tem porquê, por exemplo, um paciente com câncer de pâncreas, você esperar ele ficar na situação clínica ruim, com ascite, para você fazer uma neurólise de celíaco de esplâncnico nele. Hoje a gente só faz esplâncnico, né? Não faz sentido nenhum se você aguardar esse paciente estar com sofrimento de difícil controle para você fazer um procedimento que sabidamente vai aliviar a dor dele e facilitar, né, o transcorrer da doença com menos sofrimento, né? Aí o terceiro degrau,
a gente já passa para os opioides fortes com dose acima de 60 miligramas de morfina. No quarto degrau, a gente acrescenta, perdão, não está aqui, a gente acrescenta a mudança de via, né? Aqui que entra as terapias implantáveis, tanto a bomba de infusão quanto o catéter epidural. E se você fez tudo isso, né, no primeiro, segundo, terceiro e quarto degrau, e o paciente apresenta episódios de dor intratável, apesar de todas as medidas, você pode apelar para o quinto degrau, que seria a sedação analgésica. O que é importante, né? A vida é o equilíbrio, né? Entre o persistir e o deixar ir. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando as evoluções, sabendo que a vida muda, a medicina ela é dinâmica, né? Apesar de dinâmica, ela tem que obedecer à ciência. Então, tudo que a gente faz tem que ter evidências, né? E, para quem não conhece, né? Convido a conhecer um dia Alfenas, aqui no sul de Minas Gerais, que é onde a gente está, onde a gente mora, vive e atua diretamente. Para quem não conhece também, convido a conhecer o Simpen. A Faculdade Simpen é uma empresa dedicada exclusivamente ao ensino da dor, com vários cursos para vários tipos de profissionais relacionados à medicina da dor e para atender várias necessidades e necessidades diferentes. Para quem se interessou pelo tema, a gente tem o curso Life Dor, né? Esse é um curso 100% EAD, está na nossa plataforma www.simpen.com. Esses são meus contatos. Se alguém quiser mandar alguma coisa, pedir algum artigo, algo relacionado à medicina da dor ou esse tema específico, está aqui. Só mandar, eu respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Agradeço mais uma vez a Cristália por todo o apoio que nos deu nesse projeto. Esse é um projeto que me dá bastante alegria de fazer e manter, porque ele leva aí, né, a medicina da dor a todo o Brasil de maneira gratuita. Agora vamos começar com as perguntas, se houver. A Dani Conotiari. É Conotiari? Se ela tiver, me corrige como é que fala o nome. Não vai falar o nome dos outros errado. Os pais e a mãe têm tanto trabalho de batizar, né? A gente vai falar errado. Dani não tem jeito de errar, né? Agora, o sobrenome, a gente tem que ver. A pergunta se... Não, mas me chamou de senhor dureza, hein? Costuma usar opioides fortes em outros pacientes? Olha, muito, muito. O conceito de opioide forte, ele... Na verdade, opioide é opioide, né? Você tem opioides fracos, que tem dose teto, opioide forte não tem dose teto. Mas eu acho que a questão da prescrição do opioide, primeiro, é você prescrever de maneira responsável, né? O risco do paciente não oncológico é o uso prolongado, né? Que pode levar a mau uso, você tem sim esse risco. Mas quando ele é prescrito de maneira racional, ou seja, o paciente já tem uma dor de difícil controle, não melhora com outros medicamentos, a chance dele evoluir para adicção é muito baixa, né? Então, eu prescrevo e prescrevo, inclusive, bastante. Eu já tenho seguramente mais de 10 mil pacientes tratados de dor. Até hoje eu tive que lidar com 3 pacientes com adicção, só até hoje. Então, é bastante raro quando é bem prescrito, mas não é algo para se negligenciar, né? A gente tem que estar sempre atento e atento às red flags. Paciente com história de abuso prévio. Agora eu uso e uso bastante, né? Uso bastante. Não, a breakthrough, bem, ela é bem difícil de tratar no Brasil, né? Mas aí, Forno, um grande abraço, espero que você tenha feito uma excelente viagem aí de volta para São José do Rio Preto. No Brasil, a gente só tem a morfina de liberação rápida, né? Então, é o que a gente mais usa. Chegou o fentanil oromucoso aí, mas é tão difícil de prescrever que é uma coisa mais complicada. Às vezes o uso também de algum anti-inflamatório sublingual pode ajudar, mas ainda o melhor tratamento que a gente tem para breakthrough no Brasil é o ajuste da dose de manutenção, né?
Então, é o que a gente tem. Obrigado, Renan. A gente não fez com desmetoidina. Precedex. A gente não fez. Mas a gente pode sim ser usado, né? Mas eu não sei se combinaria com lidocaína, né? Você combinaria com lidocaína, que a lidocaína tem um efeito analgésico maior. A desmetomidina não tem um efeito analgésico assim tão importante, apesar de ser uma droga segura. É importante a tua pergunta também, porque eu esqueci de mencionar, muitas vezes, né, a sedação analgésica precisa de UTI, né? Então, às vezes, esse processo, às vezes, tem que ser feito dentro da terapia intensiva. Então, a desmetomidina é um medicamento bem, pelo menos tem menor risco para sedação, apesar de não ter efeito analgésico importante, né? Mas eu uso, basicamente, eu coloco, né, todas as fichas na cetamina como a melhor opção terapêutica para dor e tudo. E nesse tipo de caso, né, para esse tipo de paciente. Agora, com associado com lidocaína. Como sedação, eu sempre coloco o próprio midazolam, né, e a clorpromazina, né, e às vezes precisa o paciente tolerar a cetamina. Então, basicamente, é isso, mas é sim uma boa ideia. Vou incluir nos próximos protocolos, na próxima aula eu te falo. Quando eu for dar essa aula de novo, a gente já vai ter alguns casos aí. Desmetodoidina. A língua de mineiro no travo, para poder tentar falar e ver quais são os resultados. Eu já liberei todo mundo para abrir o som, se alguém quiser falar alguma coisa. Então, é isso. Então, mais uma vez, agradecer aí o Laboratório Cristália pelo fantástico apoio. Sem a ajuda, né, da Cristália, a gente não conseguiria, em hipótese alguma, realizar e manter esse projeto funcionando, né? Então, agradecer aí mais uma vez ao Cristália e muito obrigado aí pela presença de todos. Nós temos alguém do Cristália aí hoje para poder representar-vos. Eu vi o Marcos Neves entrando, mas ele já saiu. Ele já saiu. Então, semana que vem, nós temos aula de... Possibilidades clínicas sobre a vitamina D. Obrigada. Eu desbloqueei o áudio, viu, Dani? Deixa eu ver se eu desbloqueei, mas não desbloqueei nada. Não, desbloqueei, você pode ativar. Desbloqueou, sim. Todo mundo pode ativar. Aí, ó. Ué, então eu não sei. O Zoom ele tem umas coisas esquisitas. Desbloquear, eu desbloqueei. Deixa eu Tá tentar aqui. desbloqueado, sim. Tá desbloqueado. Tá desbloqueado, o Warren Tá conseguiu. desbloqueado. Obrigado, Dani. Semana que vem, qual que é a aula mesmo? Possibilidades clínicas da vitamina D. Isso aí. Então, semana que vem nós vamos falar de vitamina D. Um grande abraço e fiquem com Deus até semana que vem. Obrigado, Calendrinho. A próxima semana.